Olá, o meu nome é Patrícia, mas você pode me chamar de Pati Alê. E hoje eu vou contar uma história sobre um reino distante e sobre um animalzinho peculiar, um burrico. Sim, mas antes de eu começar a contar essa história, você já se inscreveu aqui no canal? Já ativou as notificações para poder conferir assim que saírem novidades? Bem, então tá bom. Então vamos para o nosso conto de hoje. Vem comigo? Pele de asno. Era uma vez um rei tão querido e amado por seu povo que ele poderia se sentir o mais feliz entre os reis. Ele também escolheu para sua rainha uma moça tão cheia de virtudes e bela, e sua boa sorte também estava na tamanha felicidade entre eles. E eles tiveram uma filha que possuía tantos talentos que eles até se arrependiam por não terem mais filhos. Tudo que era do bom estava na corte deste rei. Os ministros eram sábios, os membros da corte devotados e os servos eram extremamente fiéis. Nos luxuosos estábulos estavam cavalos do mais puro sangue e, no melhor deles, um burro, que para os estranhos seria algo muito diferente. Mas o rei tinha uma boa razão para isso. O burro defecava ouro e pedras preciosas. Diariamente, os tesouros eram coletados e eles mantinham uma boa parte das despesas do reino pagas. Uma força assim da natureza merecia mesmo ser reverenciada. Mas, assim como o bem e o mal coexistem, certo dia a rainha foi acometida por uma doença fatal. Mesmo os melhores médicos do reino não encontraram como salvá-la. O rei era a pura angústia. Ele era tão apegado à esposa que buscou todos os templos e tentou tudo o que podia. Ele daria a sua própria vida para ter sua amada viva, em vão. A rainha, em seu leito de morte, disse ao marido quando pressentiu sua hora chegar: Querido, se porventura um dia você quiser se casar novamente, não quero saber de outro casamento. Fale-me como continuar com você, gritou o rei aos prantos, desesperado. O reino exige sucessores e apenas lhe dei uma filha. Você será cobrado para ter filhos homens. Por favor, encontre alguém mais bonita e melhor formada do que eu. Não ceda à pressão do governo. Jure isto e poderei morrer tranquila. Mas a rainha acreditava não haver tal possível candidata e, portanto, o rei jamais se casaria novamente. O rei mergulhou no luto de sua morte e ocupava o tempo que tinha em todo e qualquer rito em sua homenagem, soluçando noite e dia pela falecida esposa. Após um tempo, os grandes senhores do reino se juntaram e foram questionar o rei sobre uma nova esposa. Ele disse que fez os tais votos à rainha e desafiou os conselheiros a encontrarem uma candidata com todas as virtudes exigidas. O conselho não gostou e disse que bastava uma princesa saudável para gerar-lhe filhos, pois o reino precisava de príncipes. Embora a princesa tivesse
todas as qualidades para ser uma grande regente, ela precisava seguir a tradição, escolhendo um estrangeiro e indo para terras distantes, pois se ela ficasse, seus filhos não herdariam o trono, não seriam considerados herdeiros legítimos. Isto provocaria a queda do reino e guerras, pois nenhum príncipe poderia ter o seu nome. O rei, assim, concordou que as buscas fossem feitas por uma princesa adequada a ele. Diariamente, ele recebia retratos de belas candidatas, mas nenhuma era mais bela que sua amada falecida. Após tanto procurar, sua angústia tomou o lugar da razão. E vendo a semelhança da jovem princesa, sua filha, com a rainha falecida, o rei decidiu tomá-la como esposa. Ele decretou que a jovem deveria se tornar sua noiva, já tomado por suas ilusões de que aquela era sua rainha em juventude e não a sua própria filha. A pobre princesa se jogou aos pés do pai e tentou mostrar-lhe com toda a sua eloquência o que se passava ali. Ela implorou ao pai que não a obrigasse a tal ato tão antinatural. O rei, em sua loucura, não entendia por que a virtuosa e casta princesa relutava em aceitar. Ele procurou um sacerdote druida para acalmá-la. Este homem era muito mais ambicioso do que religioso. E, em vez de ajudar o rei a recobrar a razão, decidiu encorajá-lo em sua ilusão. A jovem princesa estava desolada e foi procurar sua fada madrinha na floresta para pedir-lhe conselhos. Ela partiu naquela mesma noite em uma linda carruagem puxada por uma grande ovelha que conhecia todos os caminhos ali. A fada Lilás já sabia o motivo da visita. Ela a amava tanto, pediu que a princesa seguisse suas instruções sem erro. E tudo daria certo, acalmando-a. Não podemos deixar acontecer esse grande pecado. Não vamos sucumbir ao desejo de seu pai, querida. Você irá evitá-lo sem desagradá-lo. Diga-lhe que ele deve satisfazer um capricho seu para ter sua aprovação. Peça-lhe um vestido da cor do tempo. Ele não vai conseguir, minha princesa, disse a fada. Assim, a princesa retornou ao palácio e pediu ao rei o vestido da cor do tempo. O rei ficou muito contente e pediu a seus tecelões mais habilidosos para trazerem tal vestido ou seriam enforcados. Já no segundo dia, eles trouxeram o tão desejado traje e, para a tristeza da princesa, nem os céus têm uma cor tão bela quanto aquele vestido. Ela retornou à madrinha e contou-lhe o que houve. A fada, surpresa, sugeriu que desta vez ela pedisse um vestido da cor da lua. A princesa então o fez, e o rei ordenou que lhe fosse trazido em até 24 horas apenas. O vestido foi entregue e a princesa era pura angústia por dentro. A fada Lilás foi confortá-la e desta vez disse que o vestido deveria ter a cor do sol. Elas confundiriam o rei. Ao menos, enquanto isso, a princesa ganhava tempo sem casar-se com o próprio pai. A princesa pediu mais este vestido e o rei, sem nenhum arrependimento, pagou o quanto fosse para que esse vestido fosse tecido a ela. Nada impediria que se fizesse o vestido cor de sol. Então, o magnífico vestido ficou pronto e quem o mostrava à princesa precisava até fechar os olhos.
Há quem diga que esta foi a razão de inventarem os óculos de lentes verdes ou fumê a esta data. A princesa já não sabia mais o que fazer. O vestido era fabuloso. Ela fingiu ter seus olhos ofuscados e se recolheu a seus aposentos, onde encontrou-se com sua fada madrinha. A fada ficou até vermelha de raiva e então teve uma ideia que poria o rei em prova quanto à sua loucura. Diga-lhe que você quer um vestido da pele daquele burro que ele tem no melhor estábulo, aquele que paga as despesas do reino, disse a fada. Agora a princesa se via muito contente. Seu pai não poderia sacrificar tal exceção da natureza, e o animal era muito importante. O rei ficou de fato muito surpreso com o pedido, mas não hesitou e o pobre animal foi sacrificado, sua pele lavada e levada à princesa, que entrou em profundo desespero. Então logo sua madrinha a acalmou, dizendo: minha querida, não arranque seus cabelos, enxugue suas lágrimas. Veja, isto é uma bênção. Os deuses irão recompensá-la. Fique tranquila. Enrole-se nesta pele de burro e saia o quanto antes do palácio. Deixe tudo para trás. Leve apenas minha varinha mágica. Com ela, o seu baú de pertences sempre estará com você. Basta bater no chão e ele aparecerá. Mas depressa agora! Caminhe o máximo que puder para longe daqui. Elas se abraçaram e a princesa então se sujou de fuligem na chaminé e se enrolou na pele de burro, saindo disfarçada do palácio. O rei ficou inconsolável e enviou um exército para procurá-la. Eles jamais a encontrariam, pois além do disfarce, a fada tornou-a invisível aos buscadores do rei. Depois de tanto caminhar, a pobre princesa estava muito longe e decidiu finalmente procurar onde pudesse descansar. As pessoas lhe doavam alimentos por pena, mas ela estava tão desgrenhada que ninguém a queria por perto. Ela seguiu caminhando até chegar numa bela cidade, onde um fazendeiro, ao vê-la suja e maltrapilha, ofereceu a oportunidade de ajudar sua esposa em afazeres domésticos que ela precisava. A jovem, muito agradecida, foi para a fazenda e logo nos primeiros dias os demais criados caçoavam dela por sua aparência feia e suja com a pele de burro e deram-lhe este apelido, pele de burro.